professora Viviana Galimberti Arruc. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre o diagnóstico laboratorial das infecções causadas pelo vírus da hepatite B. Essa aula faz parte do módulo de diagnóstico imunológico das doenças infecciosas e é uma continuação do diagnóstico das infecções pelos vírus da hepatite. Nós já vimos hepatite A e hepatite C e nesse momento vamos falar da hepatite B. Relembrando, a hepatite é uma inflamação no fígado, ou seja, um processo inflamatório que acontece nos hepatócitos, e esse processo inflamatório pode ser infeccioso ou não infeccioso. Quando ele é infeccioso, geralmente ele é causado por vírus ou por bactérias. Já os quadros inflamatórios não infecciosos são causados pelo uso constante de álcool, drogas ilícitas e também por alguns medicamentos. A hepatite também pode ser uma doença classificada como autoimune, metabólica e até por alterações genéticas. As manifestações clínicas do paciente com hepatite são aparecimento de casos de febre, anorexia, náusea, vômitos, devido à icterícia por causa da disfunção dos hepatócitos, cefaleias, devido à liberação de interleucinas e interferons tipo 1, urina escura, fezes claras e alteração na quantidade das aminotransferases, enzimas hepáticas, por causa da disfunção dos hepatócitos. O vírus da hepatite B é um vírus que faz parte da família Hepadinaviridae, do gênero Orthohepadinavirus. Ele é um vírus DNA circular que apresenta envoltório. Seu nucleocapsídeo é icosaédrico e a fita de DNA é parcialmente dupla. Por ele ser um vírus com envoltório, ele é destruído pelo pH do estômago e também ele tem baixa resistência fora das células, ou seja, no meio ambiente. Portanto, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C, eles não são transmitidos, por exemplo, durante o aleitamento materno. Eles seriam destruídos pelo pH do estômago. Mas o vírus da hepatite B tem uma resistência, temperaturas baixas por anos, temperaturas de 30 graus ambiente por vários meses, e a 60 graus ele resiste por até 4 horas. Sendo assim, a melhor forma da gente descontaminar materiais infectados pelo vírus da hepatite C é utilizando-se a autoclave. O vírus da hepatite B, então, tem essa carinha. Ele tem um envoltório externo glicolipídico, onde nós vamos encontrar o antígeno denominado antígeno HBS, ou antígeno do vírus da hepatite B de superfície. O capsídeo é um capsídeo icosaédrico, onde nós teremos o antígeno HBC, antígeno do vírus da hepatite B, capsídeo. E o nosso organismo vai produzir anticorpos, tanto contra o HBsAg como contra o HBC também. E outro marcador que é produzido nas infecções pelo vírus da hepatite B é o antígeno HBe, que mostra a replicação do vírus por serem pedaços desse capsídeo que vão estar formando, mostrando que o vírus está se replicando. A transmissão da hepatite B ocorre tanto por contato direto como por contato indireto. No caso do contato direto, via vertical pela placenta, então intrauterina, via sexual sem o uso de preservativos e via parenteral, ou seja, contato com sangue e hemoderivados contaminados. O contato indireto que transmite o vírus da hepatite B principalmente ocorre pelo contato com exudatos contaminados, exudatos, feridas. O líquido dessas feridas contém muitas partículas virais.
Geralmente, fluidos biológicos, em geral, podem contaminar e a quantidade de vírus é diferente em cada fluido. Assim, as infecções podem acontecer com transmissão moderada ou alta. Moderada, quantidade de vírus moderados nós temos no sêmen, nas secreções vaginais e na saliva. Alta no sangue, no soro, nos exudatos de feridas. A quantidade de vírus é insuficiente para uma transmissão na urina, nas fezes, no suor, nas lágrimas e no leite materno. Portanto, aqui não há infecção. Em relação à patogênese, o vírus vai atingir o fígado pela circulação sanguínea, vai infectar os hepatócitos por fusão do seu envoltório com a membrana celular e vai induzir a produção de uma necrose e um processo inflamatório. Essa necrose é decorrente da ação dos linfócitos T citotóxicos que vão, portanto, causar o dano hepático característico dos quadros de hepatite. O vírus não tem efeito citopático e nem ligação com carcinomas hepatocelulares. Há depósitos também de antígenos anticorpos, provocando altragias, glomerulonefrites e vasculites. O período de incubação do vírus da hepatite B gira em torno de 10 a 12 semanas. A infecção inicial ela é muito semelhante à infecção pelo vírus da hepatite A, mas com sintomas mais graves, uma vez que a doença é uma doença crônica. Há pacientes que não apresentam sintomas, mas que têm a hepatite B crônica ativa, podendo ter um quadro de cirrose, e esse quadro de cirrose, com a morte do tecido hepático, podem levar o paciente a óbito. Alguns tratamentos para hepatite crônica baseiam-se no uso do interferon tipo alfa, a vacina e também soroterapia para pacientes com hepatite B, para eliminar, neutralizar um pouco esses antígenos. O diagnóstico laboratorial baseia-se na pesquisa de antígenos e anticorpos que são classificados como os marcadores da hepatite B. Esses testes são feitos tanto por ELISA como quimiluminescência. O primeiro marcador a ser detectado é o antígeno HBS, que vai estar presente desde o início da infecção. O segundo marcador que nós conseguimos detectar é o antígeno HBE, que é um antígeno decorrente da replicação viral. Ele pode desaparecer rapidamente pela soroconversão ou a soropositividade após algumas semanas. E o terceiro marcador que nós podemos detectar numa infecção pelo vírus da hepatite B são anticorpos da classe IgM, seguido de anticorpos da classe IgG, contra o antígeno HBC. O curso sorológico da hepatite aguda tipo B, portanto, segue este ritmo. Primeiro marcador a ser detectado, o antígeno HBS. Logo em seguida, nós podemos detectar o antígeno HBE e anticorpos também. Depois de, em média, 2 a 3 semanas, o paciente começa a produzir anti-HBC IgM e logo em seguida anti-HBC IgG. Os anticorpos anti-HBC da classe IgM vão catabolizar em semanas, mas o anti-HBC IgG vai permanecer constante uma vez que o paciente está com essa hepatite B aguda. Após o desaparecimento, portanto, do antígeno HBS e o anti-HBC IgM, em média, depois de 36 semanas de tratamento e resposta imunológica contra o vírus, o paciente pode começar a produzir anti-HBS. O anti-HBS é um marcador que mostra que o paciente está
curado da hepatite B. O anti-HBC tende a desaparecer também depois de aproximadamente 10 anos de pós-infecção, permanecendo no soro desse paciente apenas o anti-HBS. Já numa hepatite B crônica, o curso sorológico, a presença dos marcadores difere um pouco. O paciente com hepatite B crônica não produz anti-HBS, portanto, os marcadores anti-HBS e anti-HBC totais, eles vão permanecer constantes durante toda a infecção, apenas sendo neutralizados os anticorpos IgM contra HBC. Esses marcadores da hepatite B acabam por classificar um paciente segundo os seus perfis sorológicos. Então, nós temos um perfil 1, foi denominado fase prodrômica da infecção, onde o paciente apenas apresenta o antígeno HBS reagente. Esse antígeno HBS reagente deve ser confirmado para garantir que não é nenhum falso positivo e nenhuma variante da hepatite B. O perfil 2 e o perfil 3 já mostra a fase inicial, a fase aguda da infecção. Geralmente, nós conseguimos também detectar o antígeno HBE, mas numa sorologia para hepatite B, não é solicitado essa pesquisa. O médico precisa entender se o paciente dele está com hepatite B ou não. Então, nós vamos pesquisar sempre o antígeno HBS, que é um antígeno do vírus, do envoltório viral, e também os anticorpos IgM e IgG contra o HBC. Perfil 2 é o início da infecção. O paciente é, portanto, reagente para antígeno HBS e anti-HBC IgM. Já no perfil 3, nós também detectamos anti-HBC da classe IgG. O perfil 4 de um paciente com hepatite B indica uma recuperação sorológica ou até que esse paciente tende a ter uma hepatite B crônica. São reagentes o antígeno HBS e o anti-HBC IgG. Já no perfil 5, há 5 hipóteses que podem ser estudadas. O paciente só apresenta anti-HBC e IgG reagente, ou seja, a primeira hipótese é que o paciente esteja numa janela imunológica, ele esteja produzindo anticorpos contra o HBS, mas como esses anticorpos estão neutralizando o antígeno, nós não conseguimos detectar in vitro. Acredita-se que essa hipótese é a mais aceita. A hipótese 2 é que existem variantes do vírus da hepatite B e por isso a gente não consegue detectar o antígeno HBS. A hipótese 3 é que tem ocorrido uma transferência passiva vertical ou por transfusão e que o paciente ganhou só esses anticorpos. Bolsas que são doadas para bancos de sangue que apresentam o anticorpo IgG anti-HBC são descartadas, elas não podem ser transfundidas. E a hipótese 4 é que seja um resultado falso positivo, apesar que os testes hoje para diagnósticos de hepatite B apresentam alta sensibilidade e especificidade. Então, poderia ser uma reação cruzada com alguma doença autoimune ou alguma outra doença infecciosa. Sendo assim, a hipótese 1 é a que é mais aceita. O paciente que está no perfil 6 apresenta recuperação sorológica confirmada com soroconversão. Então, ele tem o antígeno HBS ainda reagente, o anti-HBC IgG reagente, mas ele já apresenta o anti-HBS reagente. Já no perfil 7, o paciente está com sura sorológica e tem imunidade. Ele tem só anticorpos contra o capsídeo e anticorpos contra a superfície. Esse paciente não doaria um sangue ou um órgão num banco de sangue, ou poderia ser um doador,
porque ele apresenta anticorpos contra o HBC. Portanto, isto aqui invalida a transferência de sangue ou de órgãos para outras pessoas. Esse anticorpo tende a zerar e desaparecer do soro, em média, depois de 10 anos. O perfil 8 é aquele perfil de todos os pacientes que foram vacinados e soropositivaram, ou seja, produziram anticorpos contra o imunógeno aplicado na vacina, ou também os pacientes que foram curados e estão há mais de 10 anos sem ter hepatite B. Esses pacientes vão apenas apresentar o anti-HBS reagente. Em bancos de sangue, são feitas a detecção do antígeno HBS, a detecção de anticorpos IgG e IgM anti-HBC, e também a detecção de ácido nucleico NAT do HBV. Como no banco de sangue o paciente vai doar por livre e espontânea vontade, ele não tem uma avaliação clínica. Então, o algoritmo do banco de sangue entende que pacientes AG-HBS e anti-HBC, IgM ou IgG, positivos ou indeterminados ou negativos, mas com um resultado positivo, indica que essa bolsa está contaminada e a gente precisa avaliar se é uma hepatite aguda ou crônica. A GHBS negativo e anti-HBC positivo indica também que esse paciente teve hepatite B e que pode estar evoluindo para a cura. Pacientes com os dois marcadores sorológicos iniciais negativos, é uma bolsa negativa. E os pacientes que apresentam resultados indeterminados ou uma mistura de positivo, negativo e indeterminado, são solicitadas novas amostras para novos testes. Então, na interpretação dos exames sorológicos, nós podemos avaliar que pacientes AG-HBS negativos, anti-HBC e IgG negativos e anti-HBS negativos estão susceptíveis a infecções pelo vírus da hepatite B e é recomendada a vacinação preventiva. Já pacientes que apresentam apenas IgG anti-HBC e anti-HBS reagentes são pacientes que tiveram infecção e entraram em cura sorológica, bioquímica e clínica. Não devem tomar a vacina, eles já têm anticorpos formados. Pacientes que só apresentam anti-HBS reagente tomaram a vacina e soropositivaram. A GHBS reagente, anti-HBC, IgM e IgG reagentes e anti-HBS não reagente indicam que o paciente está com uma hepatite B aguda. Já a GHBS reagente, IgG anti-HBC reagente e anti-HBS não reagente indicam uma hepatite B crônica. Pacientes que só apresentam o IgG anti-HBC reagente, uma infecção resolvida e ainda não detectamos o anti-HBS, uma janela imunológica, um anti-HBC falso positivo ou até uma infecção crônica com um vírus onde não houve a detecção do AG-HBS. Para critérios de cura, portanto, a GHBS negativo e anti-HBC IgG e anti-HBS positivos. Candidatos à vacina, pacientes susceptíveis que não apresentam nenhum marcador sorológico do vírus. Quando positivo, deve-se testar a presença do AG-HBS e do anti-HBS também. Os testes de biologia molecular servem para detectar e quantificar DNA do vírus. Ele é o melhor teste para mostrar replicação viral e também para acompanhar o tratamento. A sensibilidade da técnica está em 400 cópias por ml. As drogas disponíveis para o tratamento da hepatite B dependem muito da clínica desse paciente. Nós temos o grupo de imunobiológicos com os interferons perbolados, os análogos de nucleosídeos e os análogos de nucleotídeos. Hoje,
indicado o entecavir e o tenofovir. Os demais, o vírus já apresenta resistência. Administração oral dos análogos de nucleosídeos e de nucleotídeos e aplicação subcutânea do interferon. A vacina para hepatite B é composta pelo antígeno HBS, que é purificado após ser sintetizados principalmente pela levedura Saccharomyces cerevisiae, ou seja, é incluído na Saccharomyces o antígeno HBS por técnicas de biologia molecular. A levedura se multiplica produzindo grande quantidade desse antígeno. A administração ocorre por via intramuscular. No calendário vacinal, como é uma vacina não tão imunogênica como outras, hoje se aplica o antígeno HBS, a vacina para hepatite B, junto com tétano, difteria, coqueluche, hemófilos. Então, hoje nós temos vacinas penta, por exemplo, que apresentam também o antígeno HBS. Mas a gente também tem a vacina única só para hepatite B. O esquema vacinal são sempre 3 doses, a primeira na data escolhida, a segunda depois de 1 mês e a terceira após 5 meses da segunda dose. A dose pediátrica é oferecida aos recém-nascidos, lactentes, crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. E a partir dos 16, todos tomam dose adulta. Essas são as referências da nossa aula de hoje. Muito obrigada.